O título da nossa mensagem de hoje é aos nossos ouvintes: você segue o verdadeiro Jesus? Existe uma maneira simples para saber se alguém tem o verdadeiro Jesus ou não. O verdadeiro Jesus, eu quero dizer, aquele da Bíblia, não aquele do mormonismo, que é irmão do diabo, nem o Jesus das Testemunhas de Jeová, que é o arcanjo Miguel, e certamente nem aquele da nova era, que é simplesmente um homem dotado de uma consciência divina. Nós podemos orar e conversar com o Jesus da Bíblia, segundo Atos capítulo 7, 55 a 60. Nessa parte bíblica, mostra esta situação. Diz o texto: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então a leitura tem sido de Atos 7, 55 a 60. E podemos ler mais ainda para um aproveitamento melhor do que estamos dizendo. Zacarias, capítulo 13 e versículo 9. Lemos o seguinte, 13, 9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Agora lemos ainda em Zacarias 13, 9. Para ficar bem claro o conhecimento de tal pessoa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O Jesus da Bíblia é adorado. Nós encontramos várias passagens da Bíblia com esta colocação. Por exemplo, vamos ler Mateus capítulo 2 e versículo 2. Está escrito:
e perguntaram-lhe: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 11 do mesmo capítulo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E temos mais ainda em Mateus mesmo, capítulo 14 e versículo 33. Vamos ler o texto de 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E acrescentamos ainda Mateus 28, versículo 9. 28, versículo 9. Está escrito: e indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E ainda temos João capítulo 9, versículo 35 a 38. Lemos o seguinte: Jesus ouviu que eu tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então, estes textos mostram para nós o Jesus da Bíblia é chamado de Deus. Em João 20, 28, lemos o seguinte: Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E no livro de Hebreus, capítulo 1 e versículo 8, nós lemos: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Na teologia das seitas, Jesus é uma criação de uma forma ou de outra. É por isso que as testemunhas de Jeová adicionaram a palavra, entre aspas, outro, 4 vezes em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Nessa parte bíblica, Jesus não é aquele que é o verdadeiro, é outro. Entre colchetes foram apresentados 4 vezes essa palavra. Temos aqui no texto, então, versículo 16. Porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça
Ele é a cabeça, que mais? Cabeça do corpo das igrejas, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Agora nós lemos aqui, além disso, é versículo 17. Além disso, não se ora a ele, não o adoram e não o chamam de Deus. Se você é um cristão, então tem o privilégio de poder orar a Jesus e não somente por intermédio dele. Você pode adorá-lo juntamente com o Pai. E você pode chamá-lo de seu Senhor e Deus. Um membro de uma seita não pode fazer isso. Um membro de uma seita tem um falso Jesus, portanto, uma falsa esperança de salvação. Um Jesus que é chamado pelo próprio grupo de Arcanjo Miguel. Ora, um arcanjo é da categoria, da natureza de anjo. Jesus não é arcanjo, não é anjo. Jesus é Deus. Deus conosco. Emanuel, como diz a Bíblia Sagrada. E de natureza, e Miguel, além de ser um anjo, é de natureza pecaminosa, declarado como testemunho dos próprios que o reverenciam como Deus. E nós prosseguindo, dizemos, se você coloca a sua fé em um Jesus, que não é o verdadeiro, então a sua fé é inútil. O poder da fé não reside no ato da crença, mas no seu objeto. Uma grande fé em alguma coisa falsa é o mesmo que fé em nada. Sinceridade e falsos messias não constrói pontes sobre o abismo de pecados entre Deus e o homem. O homem Jesus da Bíblia faz isto. Quem então é o verdadeiro Jesus? Jesus disse que ele era o único que revelava o Pai. Diz aqui o ato, Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. É a edição da NVI. É meio diferente de nós. Então, para conhecer o verdadeiro Pai, você deve primeiro conhecer o verdadeiro Jesus. A questão é como você faz para conhecer o verdadeiro Jesus. Simples. Olhe na Bíblia. Você olhando na Bíblia, você vai encontrar com muita facilidade. Se você disser, Pai, recebe o meu espírito, a quem você está orando? Ao Pai? Certo? Se você disser, Jesus, recebe o meu espírito, a quem você está orando? A Jesus. Atos 7:59, Estevão, enquanto cheio do Espírito Santo, versículo 55, orou a Jesus. Enquanto apedrejavam a Estevão, ele orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estevão orou a Jesus, e não somente por meio dele. Se isto era aceitável para ele, então deveria ser aceitável para você também. Podemos orar ao Jesus da Bíblia. Eu oro ao Jesus. Você ora? Se assim é, muito bom. Se não, pergunto, por quê? Mas se você pode dizer, Jesus disse para orarmos ao Pai. Eu digo, eu sei, mas eu também oro a Jesus, como Estevão fez.
Se é para a igreja orar somente ao Pai, então por que Estevão, debaixo da inspiração do Espírito Santo, dirigiu sua oração a Jesus? Ele estava errado? Veja também 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. E Zacarias 13, 9. Vamos ver aqui 1 Coríntios, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E ainda tem o complemento com Zacarias 13, versículo 9, onde invocar o nome do Senhor é a oração, e a oração é dirigida a Jesus. 13, 9. Farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Está aqui mais uma colocação na Bíblia Sagrada. Jesus também era adorado. Alguns não acreditam nisso, mas vamos citar os textos. E os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente é Filho de Deus. Mateus 14, versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente é Filho de Deus. E ainda Mateus 28, 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Veja também Mateus 2, 2 e 11. E João 9, 35 a 39. E Hebreus 1 e 6. Ao Jesus da Bíblia se ora e adora. Você faz o que os discípulos de Jesus faziam? Você ora e adora o verdadeiro Jesus? Desde que é contrário às teologias dos mormons e testemunhas de Jeová, orar a Jesus, mas somente através dele. Se você adorar a Jesus, como poderá fazer isso sem orar a ele? E você honra o Filho da mesma maneira que honra o Pai, como disse Jesus em João 5,23. Se você não faz, perguntamos por quê. Só mais uma questão a analisar. Você chama Jesus de seu Senhor e Deus? Depois da ressurreição de Jesus, ele apresentou-se a muitas pessoas. Uma delas foi Tomé, conforme João capítulo 20 e versículo 28. Vamos ver o que Tomé diz a respeito de Jesus. Diz o texto bíblico. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Deus chamou Jesus de Deus em Hebreus 1 e 8.
Mas acerca do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Infelizmente, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, em Hebreus 1 e 8, você verá que ela diz, Deus está no seu trono para sempre. Isto, tecnicamente falando, é uma tradução válida. A razão disso está baseada na natureza da língua grega e no fato de que as formas das palavras Deus e trono terminam em uma construção substantiva que é intercambiável, tornando a tradução das TJ válida se não fosse por um detalhe. Hebreus 1 e 8 é uma citação do Salmo 45, versículo 6, que diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Em Hebreus, o precedente é a única maneira pela qual a tradução poderia ser correta. E não há meios de se fazer isso. No Salmo 45, versículo 6, na tradução das TJs. A tradução está simplesmente errada. Isso foi astuciosamente mal traduzido para dar validade à teologia desse grupo religioso. Não existe nenhuma variante, nem outros manuscritos que contenham algo diferente. O fato é que o Salmo 45, versículo 6, só pode ser traduzido como o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Sendo assim, a tradução correta de Hebreus 1 e 8 deve ser idêntica, mas não o é na versão da Torre de Vigia. Isto é uma grande justiça para com a palavra de Deus e prova a sua desonestidade. Concluindo, podemos orar ao Jesus da Bíblia. Atos 7, 59, 1 Coríntios 1, 1 e 2, comparado com Zacarias 13 e 9 e Salmos 116, versículo 4. João 14, versículo 14. Então, até aqui, podemos orar a Jesus, que mais que a Bíblia autoriza, pode ser adorado. Mateus, capítulo 2, versículo 2 e 11. Mateus, capítulo 14, versículo 33. Mateus, capítulo 28, versículo 9. João, capítulo 9, versículo 35 a 38. E Hebreus, capítulo 1 e versículo 6. E ser chamado de Senhor Deus. João, capítulo 20, versículo 28. E Hebreus, capítulo 1 e versículo 8. Se eu tenho o Jesus errado, e portanto sirvo ao Deus errado, por que eu oraria a Jesus? Ou adoraria, ou o chamaria de Deus e Senhor, como as Escrituras ensinam. Mas se você tem o verdadeiro Jesus, por que não faz estas coisas? Porque a teologia das TJs, Testemunhas de Jeová, não concorda com as Escrituras. Eu penso que a resposta é simples. O Jesus das seitas não é o verdadeiro Jesus. Portanto, eles estão errados. O Jesus das seitas, como dissemos, é o arcanjo Miguel. Miguel é um anjo, na categoria de arcanjo, mas a natureza dele é de anjo.
logo não pode ser comparado com Jesus, que tem a natureza divina, que é Deus.